coração alegre, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Derrama do Teu poder sobre esta igreja, Pai. Realiza milagres e maravilhas neste lugar, Pai. Muda vidas, Senhor. Muda sentimentos, Pai. Cura, Senhor, os enfermos essa noite, Pai. Traz de volta a alegria, o ânimo do Teu povo, Pai. Pai amado, nós cremos, Senhor, num renovo espiritual, Pai, e eu dou liberdade para os Teus anjos operar essa noite, Pai. Desde já nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Deus. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Aleluia. Tome assento, querido. Nesta manhã estivemos lá em São Bento do Sul, juntamente com alguns irmãos daqui também. E foi uma bênção de Deus, foi maravilhoso ver o carinho, o amor dos irmãos para o pastor que estava saindo e também com o pastor que estava chegando. Então foi maravilhoso e hoje também, aqui no louvor, também foi lindo ver os demais irmãos cantando e adorando o nome do Senhor Jesus. A igreja de Cristo, ela é linda e maravilhosa. E enquanto nós cantávamos, eu fiquei pensando, se o Senhor me levar para outro lugar, não muda nada. Se o Senhor me levar para abrir uma igreja em algum lugar, vai ser maravilhoso. Deus vai levantar alguém aqui. Amém? É assim, amém? Diga amém, irmão. É verdade, meu irmão. O homem é só um vaso. O nosso Deus é que é poderoso, é Ele que faz todas as coisas. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Ontem, quando eu levantei pela manhã, eu lembrei que durante a noite veio ao meu coração uma palavra que diz assim, ao que vencer. Veio isso ao meu coração, esse sentimento, essa lembrança da palavra de Deus. E quando eu sentei ali para tomar café, daqui a pouco a minha sogra, a pastora Zélia, vem aqui, minha sogra, vem aqui. A minha sogra sentou ali, enquanto eu tomava café, e ela começou a me contar algo exatamente de acordo com aquilo que eu havia sentido durante a noite. Mas eu não falei nada para ela, só deixei ela me contar. E eu vou pedir para ela contar aqui. Conta para nós, pastora. Quem já conhecia a pastora Zélia? Assim? Quem não conhecia? Ó, tinha bastante gente que não conhecia a senhora. Bem pertinho só. Aqui. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Desculpa que eu subi a escada, tem que esperar um pouquinho. Mas eu estou muito feliz de estar aqui esta noite e também o Senhor tem nos mandado para cá e eu me sinto muito feliz, uma por estar perto dos meus filhos e outra pela igreja e pelo aquilo que o Senhor tem cumprido nas nossas vidas, amém? Sobre o tema, nós estávamos congregando em uma congregação lá em Goiânia, no início da pandemia. Eu tive umas outras experiências, mas esse dia, quando nós fomos para a igreja, a gente foi mais cedo, e lá é uma igreja bem grande, e quando eu cheguei na igreja, eu vi uma voz bem estridente, chamando pelo meu nome. Sempre quando o Senhor fala comigo, Ele me chama muito pelo meu nome. E é muito lindo isso, muito gostoso. E Ele disse para mim, Ele disse assim, ressoou aquela voz e disse assim, Zélia, é ao que vencer. Isso foi em fevereiro de 2020, antes da pandemia. Eu tive uma experiência antes e depois aconteceu isso. E eu fiquei, aquilo foi 3 vezes, Zélia, é ao que vencer. Então, quando eu sentei no banco, na cadeira, eu abri a Bíblia e pedi ao Senhor, falei, Senhor, Tu estás falando comigo? E aí eu abri em Apocalipse que diz, ao que vencer,
é o que vencer. E naquela noite, o pastor tinha convidado um pastor de fora para pregar, e quando ele foi pregar, irmãos, cantaram os louvores, e quando ele foi pregar, o que é que ele pregou? E é o que vencer. E aí, então, veio logo a pandemia, e eu pude entender que realmente não seria fácil, mas era ao que vencer. Amém? Pode bater palmas. Ela esqueceu de um pedaço. Como ela estava muito doente, o sogro não queria levar ela na igreja. E aí, para ela ficar ali se resguardando, mas ela disse, não, eu vou, eu quero ir. E ela foi e o Senhor falou com ela. No céu, sim, senhor. Ela tem uma fé teimosa, é verdade. Irmãos, no céu só vai entrar vencedor. Escute, só vencedor. Não vai ter ninguém lá no céu derrotado. Você não vai encontrar alguém no céu que vai dizer assim, rapaz, nem sei como é que cheguei aqui. Não vai ter, sabe? Imagina, você entra no céu, encontra com um camarada do cara, ô meu irmão, estamos no céu, irmão. Pois é. Rapaz, foi tanta luta, eu nem sei. Não vai ter, lá só tem campeão. E você vai ver, eu vou te mostrar isso pela Bíblia hoje. Aleluia! Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, o versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Segura só um pouquinho, não é o pastor que está falando isso. Eu amanheci ontem com esse sentimento no meu coração. No céu só entra vencedor. Derrotado não entra no céu, só entra campeão. E o Espírito Santo usou a minha sogra para contar algo confirmando. E ontem à noite, para amanhecer hoje, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração que eu estou compartilhando com você. E aqui diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Está falando de eternidade. Quando Adão e Eva pecaram, porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse assim: teremos que colocá-los para fora do paraíso, porventura não comam da árvore da vida e vivam eternamente. Deus não queria que eles vivessem eternamente? Deus queria que eles vivessem eternamente, mas não num estado de pecado. Como eles pecaram, como eles se rebelaram contra Deus, eles caíram da graça de Deus, Deus disse, eles não podem agora, como derrotados, como gente que vai para o inferno, comer da árvore da vida. E então a palavra diz agora para nós, ao que vencer. Está falando claramente que só vai comer do fruto da vida aquele que é vencedor. Aí em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Sabe o que é isso? Quando você entrar no céu como uma nova criatura, você vai comer do maná escondido e receberá uma pedra. Tem uma tradução que diz uma pedrinha branca, aonde estará escrito o teu novo nome. Não é mais o nome que o teu pai e a tua mãe biológica deram, não. É o nome que o teu Deus já escolheu para você.
mas é só vencedor. Imagina você entrando nos portões celestiais como campeão, como vencedor. Já pode comer do fruto da árvore da vida e já recebe aquela pedra, deve ser maravilhoso, com o teu nome. Aleluia. Tipo assim, é um segredinho de Deus e você. Ele vai entregar para você, ó, esse aqui é teu nome, daqui para frente, para toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando os pais de Jacó deram o seu nome para ele, a palavra diz que Jacó significa enganador, usurpador. Mas quando Jacó se encontra com Deus e luta com Deus e é vencedor, porque Deus diz assim, o próprio Senhor diz para ele: lutaste com os homens e com Deus e prevalecestes, daqui para frente não te chamarás mais Jacó, mas Israel, que significa príncipe de Deus. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 2:26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Você não vai encontrar na palavra de Deus nenhum galardão para derrotado. Não vai encontrar na palavra de Deus algum benefício para fracassados. No céu é só vencedor. Aleluia. Só vencedor. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. O irmão Cristo está ali, ó. Fica de pé, irmão Cristo, por gentileza, só um minutinho. É o senhor mesmo. O nosso presbítero era entregador de gás. Entregava gás. Não tem nada errado em entregar gás, está tudo certo. Mas dá problema na coluna, dá problema no joelho, dá dores, ganha pouco. Mas ele tomou a decisão: vou fazer uma faculdade de direito. Fez a faculdade, se formou, hoje é o doutor Cris, é um advogado, que nos socorre o tempo todo aqui na igreja. Foi fácil? Não. Pode tomar assento. Se não é fácil você ter uma profissão, se não é fácil você ter uma empresa, ter o teu negócio, você acredita que será fácil entrar no céu? Escute. Quando nós falamos de ser vencedor, significa que haverá uma prova. Não existe vencedores sem prova. Não existe vencedores sem competidores. Toda prova existem competidores. E no decorrer dessa prova vai surgir vencedores e derrotados. Eu vou repetir porque você não está entendendo. Presta atenção, igreja, que o Espírito Santo toque a tua mente. Numa prova existem vencedores e derrotados. Não existe como ter um vencedor que não lutou. Não existe como ter alguém que venceu algo que não tinha para vencer. Quando a palavra diz ao que vencer, é porque estamos em batalha, estamos em prova todos os dias. E aquele que for vencedor entrará aos portões celestiais. Olha para quem está do seu ladinho e diga assim: eu vou ser vencedor. A prova mais séria da nossa vida, a prova mais séria do ser humano é a vida eterna. Porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona longa, de anos. E o teu dia a dia está revelando
qual será a tua eternidade. O que você está fazendo todos os dias da pessoa de Jesus Cristo, o que você está fazendo todos os dias da obra do Senhor, está revelando o teu futuro, a tua eternidade, se você será vencedor ou perdedor. E eu quero que o Espírito Santo me ajude, e eu acredito que Ele quer que você tenha a sua mente aberta no dia de hoje, para que você entenda que ser vencedor não é fácil. Eu acabei de ver a irmã Micaela. Vem aqui, Micaela, vem aqui na pontinha aqui, minha filha, vem. A Micaela veio para casar, né, Micaela? Amém. Vamos fazer o casamento dela, eu creio que é semana que vem, né? A Micaela é uma campeã. Talvez você não saiba, mas ela é uma campeã de corrida. Ela superou muitos atletas no Brasil e no mundo. E por isso hoje, ela foi, algum tempo atrás, ela foi convidada, não por uma universidade, mas por várias universidades dos Estados Unidos, que queriam ela no seu time, na sua equipe. É fácil ser a campeã? Agora eu digo para você, Micaela, para entrar no céu, é mais difícil do que ser uma campeã olímpica, do que ser uma campeã. E essa palavra eu digo para você, irmão. Muito obrigado, minha filha. Receba as palmas da igreja, minha filha. Eu vou dizer para você, irmãos, e eu estou aqui arrepiado. Não é fácil entrar no céu. Muitas vezes nós estamos brincando de crente, Felipe. Estamos achando que ser crente é assim de qualquer jeito. O meu papai estava para morrer, lá no hospital de Criciúma. E o médico, muito atencioso, mas ele nos chamou e disse assim: leve o seu pai para casa para morrer em casa, porque ele só está com 5% de vida. Papai já não falava, papai não pensava 5% de vida. Você pode imaginar alguém com 5% de vida? Às vezes dava uma luz nele, mas era muitas dores, ele estava realmente mal. E eles haviam aberto todo o meu pai. E como ele já estava para morrer, costuraram de qualquer jeito. E nós levamos ele. Mas quem dá a última palavra é o autor da vida. E Deus curou papai, acrescentou os anos de vida dele. Mas aquilo que os médicos tinham feito, porque já achavam que ele ia morrer, tinham deixado as coisas tudo estranhas por dentro, tinham realmente machucado, tinham costurado o que não era para costurar na carne, estava um negócio terrível, e ele não aguentava as dores. E foi transferido para Rio Negrinho. E num culto ele não foi, porque ele estava com muitas dores. E quando ele foi no próximo culto, uma velhinha chegou e falou assim: pastor, por que o senhor não veio na igreja? Ele falou: porque eu estava muito mal, com muitas dores. E contou o problema para ela, e ela falou assim: e ficando em casa, passou a dor. Ele falou: a verdade é que não, minha irmã. Ele falou: então, o seu lugar é aqui na igreja. Porque nós chegamos na igreja e queremos ver o pastor ali. Mesmo que o senhor não pregue, a gente quer ver o senhor sentado ali. Ele falou: eu sei, irmã, mas então ora por mim. E ela falou: sim, aqui Jesus pode curar. E ela orou. E você já sabe, Jesus curou. Escute, a irmã Zélia, funcionando 20% do coração, pulmão tomado de água, por isso que ela sobe aqui e já quase morre. 14, agora é só 14% que funciona. Há mais de 20 anos atrás, o médico nos reuniu e falou: tem 3 meses de vida.
Aí foi feita aquela reunião familiar e todo mundo estava angustiado. E até eu, que era genro, ainda não casado, pensei, será que a sogra vai morrer? Mas eu vou dizer para a senhora, mesmo com os nossos contratempos, sogra, eu não queria que a senhora morresse. Que a senhora é demais, a senhora é fantástica, uma pessoa maravilhosa. E eu compreendia ela. A filha dela era demais para mim mesmo, ela estava certa. Irmãos, e nós naquela angústia, e todos nós orando, e eu fui orar de verdade, fui clamar. Falei, Senhor, tem misericórdia da pastora Zélia. Senhor, o Senhor pode fazer um milagre. O Senhor não curou o coração, o Senhor não curou o pulmão, mas disse, vive. Não falta culto, não falta oração. Quando os adolescentes agora foram lá para a Lagoa do Piri, lá estava a pastora Zélia junto. Irmãos, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do maná escondido. Aleluia, aleluia, que o Espírito Santo revele aos nossos corações a seriedade da salvação. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18, você pode abrir a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro 4, 18 diz assim: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Está falando de céu. Eu vou fazer a mesma leitura na tradução King James, que é uma linguagem mais atual, diz assim: e se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e o pecador? Se é com dificuldade que o justo, sabe? Se é com dificuldade, aquele irmão que não perde culto, aquele irmão que não perde oração, aquele irmão que consagra todos os dias, aquele irmão que diz não ao pecado, aquele irmão que diz eu sou do Senhor Jesus, se é com dificuldade que essa pessoa se salva, aonde vai ficar o derrotado? O que diz, ai, Deus me entende. Irmãos, Deus não vai passar a mão na cabecinha de pecador, Deus não vai passar a mão na cabecinha do derrotado. Ai, o Senhor me compreende que eu estava cansado, por isso que eu não busquei a sua presença, eu estava doente, por isso que eu não fui buscar o Senhor. Deus não compreende. Deus não compreende. Ele olha e diz assim: essa é a tua cruz. Toma a tua cruz e siga-me. Oxe, não houve um amém, não houve um aleluia, mas eu vou repetir para você. A tua luta, a tua doença, a tua dificuldade nas finanças, os teus problemas conjugais, os teus problemas com os teus filhos, os teus problemas pessoais, é a tua cruz. O Senhor te diz hoje, se você quer entrar no céu, toma a tua cruz e siga-me. Labachúria. Andarai calabaralamandarei maramaralabachúria. Eu confesso, irmãos, que eu tenho uma vantagem sobre você. Vou dizer para ti, eu tenho uma vantagem sobre você. E eu comentava com o Joelso esses dias. Falava, Joelso, quando eu estou desanimado, quando eu estou fraco, não interessa. Quarta-feira eu vou ter que estar lá na igreja. Quarta-feira eu vou ter que pregar. Quarta-feira eu vou ter que orar. Eu vou ter que clamar. As pessoas vão pedir oração e eu vou ter que ter resposta de Deus. Então não importa. E isso me garante algo a mais. Se você não tem isso, irmão, não importa. Toma a tua posição e diga, eu sou vencedor por Cristo Jesus.
Aleluia. Deus tira o povo, o seu povo, do Egito com mão forte, operando sinais e maravilhas, operando o sobrenatural. Porque você deve ter imaginado que não é fácil, e não foi nada fácil, que um faraó abra mão da sua mão de obra escrava. Não é fácil, mas Deus operou esse milagre e arrancou o seu povo das mãos de Faraó. E eu quero dizer para você, se você está neste lugar, nesta noite, foi porque Deus operou o extraordinário para tirar você das mãos de Satanás. Você que já tentou ganhar uma alma para Jesus, você que já tentou ganhar um parente para Jesus, um vizinho para Jesus, você sabe que difícil é. Você sabe que difícil é. Você convida a pessoa e diz, vamos na igreja, a pessoa diz, eu vou e não vem. Aí depois ela inventa uma desculpa e você está anos, passa ano e você continua convidando e a pessoa não vem. E você fala de Jesus e a pessoa não se converte. E você diz, essa pessoa não quer saber de Deus, não é verdade. É porque ainda o faraó, o diabo, o príncipe deste século não liberou, não soltou aquela pessoa. A pessoa está presa nas mentiras, nos enganos, nos adultérios dessa vida. E você sabe que difícil que é ganhar alguém para Jesus. E você nunca parou para se perguntar por que você é salvo? Porque Deus lutou por você. Deus lutou com todas as forças para que você fosse salvo. Alamahai telemachúria. Olha só, Deus levanta Moisés para liderar esse povo que ele tira do Egito e para ensinar a sua lei. Do mesmo modo, Deus levanta pastores, profetas, evangelistas para ensinar o caminho da salvação. Porque uma coisa é quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, você está salvo, mas permanecer no caminho da salvação, você precisa de alguém que vai dizer, é este caminho, faz aqui, ou faz assim, vai desse jeito, não faz isso, é o caminho da salvação. Deus levanta pastores para dizer para você. Estamos juntos? Agora presta atenção. O povo que sai do Egito é um povo que reclama sem parar. É um povo que murmura sem parar. Tudo era motivo de reclamação. Tudo era motivo de murmuração. Quando eles saem do Egito, já de cara eles estão acampados em frente ao Mar Vermelho. Do lado as montanhas e atrás o exército de Faraó. Ao invés de clamarem ao Deus que os tirou do Egito, o que eles fazem? Murmuram, reclamam. Por que nos trouxestes aqui, Moisés? Para morrermos à espada agora? Pois então tivesse deixado a gente lá no Egito. Eles murmuram, reclamam. Deus abre o Mar Vermelho e eles passam. Passado 3 dias. Irmãos, Deus abriu o Mar Vermelho 3 dias depois. Eles dizem, não tem água. Nos trouxestes aqui para morrer de sede, Moisés. 3 dias. Ao invés de dizer, Moisés, Moisés, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para nós passar, de alguma forma vai nos dar água. Não, mas eles optam por murmurar. Escute, derrotados. Foram tirados do Egito, mas tem mente de derrotado, tem mente de fracassado, não consegue enxergar a mão de Deus.
Foi tirado do Egito, mas tudo o que vê é derrota. Passa alguns dias, a fome, acabou a comida que trouxeram do Egito. E aí começam: para que nos trouxesses aqui, Moisés? Para morrer de fome? Pelo menos lá no Egito tinha cebola, tinha alho poró, tinha repolho, tinha pepino. Só coisa que não presta. Você está entendendo? Eles não foram capazes. Não teve um, presta atenção, igreja. Não teve um para chegar para Moisés e dizer assim: Moisés, homem de Deus, o Deus que te usou para nos tirar do Egito, que abriu o mar vermelho, que fez jorrar água da rocha, de alguma forma vai trazer comida para nós. Não, não tinha nenhum. Eram gente derrotada, só dizendo: melhor era o Egito. O Senhor faz descer maná. O povo se alimenta. Passa uma semaninha, passa mais uma. Ninguém mais aguenta esse maná. Quem será que foi o primeiro que abriu a boca? Fico só pensando. O primeiro, que levantou de manhã, estava lá catando os maná, olhou para o vizinho: tá louco, né, cara? Todo dia a mesma coisa. Está parecendo japonês. Outra vez. Você compreende? Começaram a reclamar de novo. Lá no Egito tinha peixe. Só coisa que não presta. Gente derrotada só fala em coisa que não presta. Mas Deus, que é sábio e que é vitorioso, falou para Moisés: Moisés, amanhã esse povo vai comer tanta carne que vai sair pelo nariz. No outro dia, comeram tanta carne que saiu pelo nariz. Mas você percebe? Nenhuma única vez das provas que estava sendo colocada diante deles, em nenhuma prova esse povo foi vencedor. Em todas as provas, este povo foi derrotado. Que triste! Em todas as provas, eles foram derrotados. Toda luta que vem contra nós, irmãos, é uma prova. E me dá medo de pregar aqui, porque quando nós pregamos aqui, pode ter certeza, a prova vem. Na minha pessoa, a prova vem. Se não bastasse a murmuração e a reclamação da sua própria vida, agora quando Moisés se casa com a negona, porque era uma negona, era uma etíope, Moisés olhou e gostou, sei lá do que ele gostou. Ele olhou e falou: é minha. Já estava velhinho já, mas funcionava ainda. O povo achou ruim. O povo achou ruim. Ah, casou com essa daí. Murmuração de novo. Aí Deus tinha levantado Arão para ser o sacerdote. Por que tem que ser o irmão de Moisés? Não pode ser nós? Murmurando de novo. Só murmuração, só reclamação. Toda prova, derrotado. Toda luta, derrotado. Vou fazer uma pergunta para você. Como é que você tem passado as suas provas? Como é que você tem passado as suas lutas? Quando chega a luta na tua casa, quando chega a prova na tua casa, lembre-se que o teu Deus já te deu prova de que Ele está contigo. Não reclama, não murmura, ora. Ora. O único que orava aqui nesses milhões de pessoas era o Moisés, coitado. Era só ele que orava. Toda vez que o povo se rebelava, toda vez que o povo murmurava, o que Moisés fazia? Subia o monte e dizia: Senhor, eu não gerei esse povo, não. Estava por aqui. Se você acha que tem alguma semelhança com a igreja de Cristo,
Você está certíssimo. Agora presta atenção. Eles chegam à divisa da terra prometida. A terra que mana leite e mel. Eles chegam, sabe? Eles chegaram na divisa e eles estão olhando. É só atravessar o Jordão e tomar posse agora. Mas gente derrotada, gente treinada em enxergar as coisas ruins, não consegue enxergar o que é bom, não consegue ter fé. Eles vão, espiam a terra e eles voltam. Não, realmente, a terra é boa, os frutos são gigantes. Não, é verdade. Ixi, mas não dá. A terra é fortificada, as cidades têm muros gigantes, e os homens de lá são tudo grande, e nós parecíamos gafanhotos aos seus olhos, sabe? O derrotado, escute, o derrotado chegará até a divisa, mas não entrará. Porque ele foi derrotado todas as vezes, em todas as provas, ele veio sendo derrotado. Veio uma luta, murmurou. Veio uma enfermidade, murmurou. Veio desemprego, murmurou. Veio intriga dentro do casamento, murmurou. O pastor fez algo que não lhe agradou, murmurou. Tudo murmurou. Murmurou. Quando chega na beiradinha da terra prometida, está pensando, vou entrar, não vai. Presta atenção. Deus quer destruir aquele povo, porque eles duvidaram que Deus era capaz de colocá-lo na terra prometida. Então Moisés vai orar e diz: Senhor, tem misericórdia desse povo. Senhor, tem misericórdia desse povo. Senhor, ajuda esse povo, socorre. Olha o que Deus responde. Vai comigo, Números, capítulo 14 e o versículo 20. Números 14 e 20. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Deus perdoou aquele povo. Mas presta atenção que Deus fala: porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. As lutas que você está tendo no teu dia a dia, seja um fracasso teu, aí eu fracassei, eu pequei, não interessa se você pecou, vem para a casa do Senhor, se conserta com teu Deus. Esse povo achou que ia entrar, mas o Senhor diz: não vai mais entrar não. Ninguém desses derrotados entrará na terra prometida. Escute, a nossa maneira de viver, eu vou repetir para você o que eu já falei, está definindo a nossa eternidade. Quando soar a última trombeta, não vai entrar nenhum murmurador, não vai entrar nenhum reclamador, não vai entrar nenhum derrotado, só vai ouvir a última trombeta e a voz do arcanjo, vencedores. É impressionante quando você fala com vencedores. Quando você fala com vencedor, tudo é positivo. Tudo é positivo. Ele olha para o problema de maneira positiva. Ele olha para o problema crendo que haverá solução, que Deus está com ele. Mas quando você fala com o derrotado, a bênção pode estar sobre ele, mas ele continua falando como derrotado. Olha para quem está do seu lado e diz assim: só se é você, porque eu sou vencedor.
Pastor, por que o Senhor mandou olhar para o lado e falar isso? Porque nós estamos numa competição. Se há vencedores, há perdedores. E eu vou dizer para você, se você quer perder, é problema teu. Eu vou vencer em nome de Jesus. Vou vencer em nome de Jesus. Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Um dia, quando visitei o meu sogro, hoje eu estou usando vocês aqui, estou agradando, alguma coisa eu vou pedir depois, não sei o que aí. Visitei o meu sogro com um pêssego selvagem. Estava com feridas e ele já estava num estado melhor, mas ainda assim a boca estava cheia de ferida, a sua língua estava inchada, não conseguia falar direito. E eu sentei na frente dele e ele falou assim: Onai, eu não sei por que o diabo não desiste. Ele pode me bater no céu da boca, mas de Jesus eu não largo. Vencedor. 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 Alguns anos atrás, uns 3 anos atrás talvez, acho que não dá isso, um pastor iraniano, depois de 5 anos preso, agora iam enforcá-lo por ser cristão, por servir a Deus e por proclamar Jesus no Irã. E lá estava armada toda a cena, e ele estava em cima daqueles caixotes. A forca estava ali, a corda no pescoço, ele amarrado. Eu pensei, porque aquilo vinha sendo noticiado para orar por ele. E nós estávamos orando, estava clamando por ele. E eu pensei que ia haver um homem abatido, um homem angustiado. Mas para minha surpresa, apareceu um homem, com as mãozinhas amarradas, com a corda no pescoço, com um sorrisão assim. A família estava ali, a esposa e as crianças pequenas, vendo a execução do pai, por falar de Jesus. E ele estava assim, dando tchauzinho. Bem assim, irmão. Você acha que um homem desse reclamou alguma vez na vida? Você acha que quando ele foi torturado lá na cadeia, ele murmurou? Você acha que quando espancavam ele lá na cadeia, para ele negar a Jesus, ele dizia: "Oh Senhor, por que o Senhor permite isso?" Não. Eu acredito que ele dizia: "Eu estou em prova. E no céu só entra o que vencer. Vou vencer." Tem vencedores aqui? Se não tem, a partir de hoje vai ter, em nome de Jesus. Aleluia. Presta atenção, eu vou repetir um pouquinho da leitura para você pegar o fio da meada de novo. Números 14, 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, agora é um porém maravilhoso. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Sabe quando o povo volta, os espias voltam dizendo assim: não dá para tomar a terra prometida, não dá, não tem, os homens são gigantes. Sabe o que Calebe fala? Ô gente, baixa a voz aí, para com isso, meu povo. Eles são pãozinho quente para nós, o nosso Deus vai nos dar vitória. Agora, quando ele chega na terra prometida, todos os outros foram morrendo, irmãos. 40 anos eles tiveram que esperar. Moisés e Josué, só entraram os dois. Só Calebe e Josué, Moisés também não subiu, também não entrou.
Só Caleb e Josué. Eu imagino que os anos iam passando e foi morrendo aquela gente, aquele bando de derrotado, morrendo. Irmão, eu imagino que no último cabra safado que morreu, o último, diz a palavra que Josué estava sempre na tenda, mas Caleb não, Caleb estava fazendo outras coisas, mas Caleb ficou sabendo, morreu o fulano, o último derrotado, o último que não cria que Deus era capaz. Eu creio que Caleb foi correndo lá na tenda, chegou lá para Josué, tu não acredita, mano? Morreu, cara! Uhul! Morreu aquela peste! Olha para quem está falando assim, derrotado tem que morrer. Porque atrapalha a nossa vida. 40 anos o homem tem que esperar. Eles passam o Jordão, tomam Jericó e começam a tomar as cidades. Sabe o que Caleb faz? Quando começam a repartir as terras, Caleb chama Josué e diz assim, ô Josué, tu lembra o que Moisés falou? Tu lembra? Josué, não, eu lembro, claro que eu lembro. Então presta bem atenção, porque ele falou que tal terra é minha. Naquela época lá eu estava com 45, agora eu estou com 85. E a minha força é a mesma. Eu vou tomar a minha terra. Quem é que vai tomar o céu? A palavra diz que o céu é tomado pela força. O reino dos céus é tomado pela força. Não tem mole lá no céu. Ai, eu não fui orar, não participei da campanha Jesus Cristo Restaurador, porque estava tão cansadinho, culto todo dia, também não aguento, né? Eu trabalho todo dia. E o teu irmão do lado não trabalha todo dia? Trabalha. O teu irmão do lado trabalha todo dia. O teu pastor também trabalha todo dia. E de noite está pregando para você. E aí você acha que vai ter desculpa? Não, meu irmão. No céu, só entra vencedor. Só entra vencedor. Coisa linda é estar no meio dos vencedores. Sabe por quê? No meio dos vencedores há um grito: campeão, campeão. Uma vez nós ganhamos um concurso de fanfarra na Oktoberfest, a nossa escola ganhou. Irmãos, pensa na festa, coisa linda é estar no meio. Campeão, campeão. Agora imagina entrar no céu. Campeão. E eu vou dizer para você, quando nós estiver subindo, se for possível ver algum derrotado, vou dizer assim, ó, bye. Ficou. Besta. Agora vai ficar cabeça também. Porque eu cansei de falar para você, vamos orar. Vamos chegar na igreja, dobrar o joelho. Vamos se encher de azeite. Vamos largar o pecado. Irmãos, o dia que subir, irmão, que alívio. Só alegria. Taramahai delemassúria. Tem vencedor aqui? A palavra diz, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro Espírito. Que Espírito é esse? Não é o Espírito Santo, porque está com minúscula. Na palavra de Deus, quando aparece Espírito Santo com maiúscula, aí é a pessoa do Espírito Santo, mas com minúscula é o Espírito do homem. Todos nós temos dentro de nós duas naturezas. A natureza que vem de Deus e a natureza do inimigo, por causa do pecado. E eu pergunto para você, qual é o espírito que você dará ouvido? Na tua empresa, no teu negócio, na tua família, você precisa tomar a posição de ser vencedor. Diante da tua enfermidade, você tem que tomar a posição de ser vencedor. Vencedor, em tudo que você faça, vencedor, vencedor. Eu quero chegar perto de você, no decorrer desse ano que nós vamos entrar, 2022, e eu quero ouvir de você,
Estou vencendo, estou prevalecendo, estamos avançando. É para frente, não é para trás. É para cima, não é para baixo. Porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem decidiu crer, presta atenção, quem decidiu crer nas promessas de Deus, decidiu crer em Deus. Quando você crê que Deus vai te prosperar, que Deus vai te colocar na terra prometida, então você está crendo em Deus. Mas quando você duvida das promessas de Deus para a tua vida, estás duvidando do Senhor. Quem não crê, reclama, murmura e faz tudo errado. Mas quem crê, não reclama, não murmura, mas leva a sua vida em santidade, leva a sua vida para o céu, leva a sua vida de salvação. Ele se preocupa com a sua parte no reino de Deus. Há um versículo que diz assim: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Deus falando. Deus diz: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Sabe o que isso significa? Que lá no céu não vai ter ninguém que vai chegar e vai dizer assim: Senhor, não fiz nada lá na terra, não fiz nada pela tua igreja, não fiz nada pela obra, não fiz nada por ti, mas eu te agradeço por ter me salvado. Não vai ter essa pessoa, não vai ter. Está dizendo: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Só vai chegar gente lá no céu que vai poder dizer: Senhor, ganhei almas para ti. Senhor, desenvolvi o meu ministério na igreja. Senhor, eu fui fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Senhor, eu estive nas orações. Senhor, eu estive nos evangelismos. Senhor, eu preguei a tua palavra. Só vai ter gente que vai ter algo para apresentar a Deus. Não vai ter alguém que vai dizer assim: Senhor, o Senhor me curou, o Senhor abençoou a minha família, o Senhor foi maravilhoso, libertou meu filho, salvou meu esposo, o Senhor me deu bem da terra e eu não fiz nada por ti, mas o Senhor me trouxe, muito obrigado. Não vai ter. Não vai ter. Só vai ter campeão. Trabalhadores, homens e mulheres que fizeram algo em favor do reino. Lamahai de Lemachúria. Abra Josué, capítulo 24 e o versículo 14. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio, está falando do rio Jordão, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Presta atenção. Quando morreu o último cabra safado, antes de cruzar o rio Jordão, o último derrotado morreu. Eles agora atravessam o rio Jordão. E o Senhor diz para Josué: Josué, circuncida todo mundo. Todos os varão aí tem que circuncidar, corta. Circuncidar fala cortar o pecado. Cortou todo mundo. Aí ele diz assim: gente, Deus falou para mim: esforça-te e tem muito bom ânimo, pois eu te farei herdar a terra, tu e a este povo, a terra que eu prometi aos seus pais. E agora Josué vem ter um tete a tete ali com o povo. Ele fala assim: povo, o negócio é o seguinte, Deus é conosco. E eu vou dizer para vocês, se vocês acham ruim servir ao Senhor, problema de vocês. Se vocês querem servir o Deus dos vossos pais, sabe quem que é o Deus dos vossos pais? Era aquelas imagens, aquelas coisas lá no mundo,
não precisava estar no culto, lá no mundo eu não precisava orar, lá no mundo eu não precisava jejuar, lá no mundo eu não precisava ofertar, lá no mundo eu não precisava fazer parte da obra, não precisava falar de Jesus. Se vocês querem servir aquele Deus lá antigo, façam isso, fiquem à vontade. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dizer para você, pouco importa se o teu pai não quer servir ao Senhor, pouco importa se os outros lá não querem servir ao Senhor, você tem que tomar a decisão. Ai, pastor, o meu esposo não é crente, ou a minha esposa não é crente, é problema dela. Eu e meus filhos serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos vamos para o céu. E eu digo para você, irmão, o soar da última trombeta está mais próximo do que você possa imaginar. Quem sabe você está tão preocupado com as lutas dessa vida, com as dificuldades, com os problemas, problema de finança, com doença, você está tão atribulado, e você deveria só se preocupar com uma coisa: será que eu estou bem para o soar da última trombeta? Porque esta geração que está aqui é a geração que verá Jesus nos ares. Pastor, como que o senhor pode afirmar isso? Porque o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: quando a figueira florescer, que é Israel, fique esperto, porque já está chegando, já floresceu. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação, floresceu. E é interessante que quando você vai em Israel, você vai ver figueira para tudo que é canto. Jesus está tão próximo. Não perca o seu tempo reclamando, murmurando. Seja vencedor. Quero fazer uma última leitura contigo. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação? É a tribulação que vai te separar do amor de Cristo? A angústia? A perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Eu faço essa pergunta que o apóstolo faz aos irmãos lá de Roma. O que é que vai te separar do amor de Cristo, Gabriel? É a fome? Perdeu o emprego, está passando fome, ai, do que adianta servir ao Senhor? É ameaçado de morte por servir ao Senhor? O que te separará? Estou angustiado, estou triste, estou sem vontade de servir ao Senhor. É isso que vai te separar do amor de Cristo. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Sabe o que é como ovelha para o matadouro? Você precisa entender a palavra de Deus, que o Senhor Jesus, Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como ovelha muda, não abriu a sua boca. O crente não abre a sua boca para reclamar, não abre a sua boca para murmurar. E eu digo para você, se você não quer abrir a tua boca para murmurar, fecha os teus ouvidos quando o murmurador chegar do teu lado. Sabe? Aquela pessoa que chega do teu lado, não está fácil, que luta, que prova. Quando ele começa a falar isso, fecha os teus ouvidos. E se não consegue fechar os ouvidos direito, sai de perto, irmão. Às vezes eu saio, deixo a pessoa falando sozinha, pega e sai assim. A pessoa fica até meio desorientada. Como diz o ditado, meu ouvido não é pinico. A palavra do Senhor diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não se sinta privilegiado. Ai, como eu tenho problemas. Meu irmão, todo mundo tem problema, todo mundo tem luta, todo mundo passa por privações. Mas nós, como ovelhas mudas, levados ao matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Jesus não curou, mas é mais do que vencedor. Jesus não operou o milagre, mas é mais do que vencedor.
Ah, teve problema nas finanças, mas é mais do que vencedor. Quando você não nega Jesus por nada, mais do que vencedor. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Presta atenção, isso aqui é para você que é crente de verdade, só para quem é crente. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Fica de pé, igreja amada do Senhor Jesus. Ministério de louvores seja aqui. Ministério da Santa Ceia. Se o nosso Jesus, o nosso Senhor, que não tinha pecado, que era o amor encarnado, não reclamou, não murmurou, mas ao contrário, a si mesmo se entregou por nós. Por que eu vou reclamar? Por que eu vou murmurar? Por que eu vou dizer, onde é que está Deus? Por que eu vou fazer isso? Não faço. Aleluia. Tem mais alguém que toma o compromisso de não murmurar mais? Tem mais alguém nessa noite que toma o compromisso de não reclamar mais? De dizer, sou vencedor, mais do que vencedor por Cristo Jesus. Aleluia. Abba Pai, nessa noite tão maravilhosa, em que anunciamos a morte do Senhor. O Senhor Jesus, quando Ele se encontra com os seus discípulos, Ele diz assim: todas as vezes que comerdes e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor. Ele não fala com tristeza, Ele fala com alegria. E o crente deve anunciar a morte do Senhor com alegria. Sabe por quê? Porque é a morte do Senhor que nos faz mais que vencedor. O inimigo te acusa, você pecou, e você diz sim, mas a morte de Jesus me perdoou. O inimigo está acusando alguns dizendo, você ficou murmurando, você ficou reclamando, e você vai dizer sim, mas a morte do Senhor me perdoa, me purifica, e a palavra me lava. Adore ao Senhor Jesus, ministério de louvor. Feche os teus olhos. Amado Rei Jesus, adorando o teu nome, te engrandecendo, Senhor, nessa noite. Damos início, Senhor, à celebração, papai, desta santa ceia. Com o nosso coração, Senhor, voltado a Ti, e com a nossa mente pensativa, diante da palavra que foi ministrada. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a salvação. Ajuda-nos a compreender que estamos em campo de batalha. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que só os vencedores herdarão o reino dos céus.